Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 28 de outubro, o 30º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Marcos 10, 46 a 52. O episódio, tão conhecido como a cura do cego de Jericó, que se dá praticamente no final da segunda parte do evangelho de Marcos. E também nós podemos dizer que há um certo paralelismo desta cura do cego de Jericó com a cura do cego de Betsaida. Então é importante observar aqui a confissão do cego de Bartimeu, também assim chamado Bartimeu, que se aproxima, portanto, àquela confissão de fé do próprio apóstolo Pedro, que se dá, portanto, no capítulo 8º deste evangelho, e ao mesmo tempo da confissão de fé do centurião romano, que acontece no capítulo 15 deste mesmo evangelho. Chamando, portanto, Jesus de filho de Davi, ele está, portanto, professando a fé em Jesus como sendo o Messias. Por isso nós fazemos neste santo evangelho este paralelismo, portanto, com a confissão de fé de Pedro e do centurião romano, que também foi uma confissão de fé elogiada pelo próprio Jesus. E Marcos, então, ele inicia o seu evangelho com essa confissão, é interessante observar, já no primeiro capítulo, né? Ele fala o evangelho de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Portanto, aqui nós encontramos no evangelho de Marcos já essa dimensão confessional, o que é muito interessante para a tradição da fé da própria igreja. O cego, portanto, sabe quem é Jesus, mesmo não tendo essa visão física, certamente ouviu falar de Jesus e as maravilhas que Jesus operara na vida de muitas pessoas. Então, o verdadeiro discípulo, podemos dizer, sabe quem é Jesus, mesmo sem ter visto Jesus. Por isso nós lembramos aqui o episódio de São Tomé, quando da primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, Tomé não estava. 8 dias depois, estando as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus se colocou de novo no meio deles e disse: "A paz esteja convosco", e repreende, portanto, Tomé pela sua falta de fé. E pede para Tomé, então, tocar as suas chagas e não ser incrédulo. Porém, Jesus não elogia a fé de Tomé. Pelo contrário, que é uma fé que passava pelos sentidos. Ele vai dizer: nós somos muito mais felizes do que Tomé, porque nós acreditamos sem termos visto. Por isso nós falamos aqui que o discípulo sabe quem é Jesus, mesmo sem ter visto, e professa assim a sua fé. Ou seja, reconhecendo Jesus, esse cego vai gritar por piedade: tem piedade de mim. Mas o repreendem e o mandam calar-se. Por fim, nós observamos que este mesmo cego faz um gesto muito interessante, que é o gesto de jogar o manto fora, que indica, em certo sentido, o abandono de tudo por causa de Jesus. E nós podemos saber o que representava este manto, né? Esta alegria de uma vida totalmente transformada, não somente pela cura, mas também transformada com bom propósito de seguir a Jesus, de ser o seu discípulo, de seguir o seu itinerário. É interessante ainda sublinhar que o manto era tudo que este cego tinha. Servia, por exemplo, de cama, de coberta, como também para receber as esmolas da sociedade, das pessoas, né? Era, portanto, aí um símbolo de sua dependência. Ele dependia do manto para tudo, né? Como nós encontramos algumas pessoas que vivem nas sarjetas das nossas cidades, que estão sempre carregando um pedaço de papelão, um pedaço de espuma, um colchão velho, para poder dormir pelas ruas de nossas cidades, né? E aí Jesus pergunta o que ele quer que ele faça. Essa pergunta de Jesus, no fundo, é uma provocação para ver o que ele, na verdade, sentia em relação a Jesus, né? Ele pede a Jesus com muita piedade pela sua situação
E Jesus, portanto, reconhece a condição desse cego na sua indigência e na sua marginalização. Portanto, ele o liberta daquilo que impede de ver plenamente Jesus, não somente com os olhos físicos. Por isso, na pergunta de Jesus, ele responde: eu quero ver. O ver. O que significa o ver? Ele quer ver Jesus, ele quer ver o caminho que liberta deste peso insuportável, que é, sem dúvida, o mal físico, que impede muitas vezes de nós termos uma autêntica e plena comunhão com Deus, sobretudo no contexto em que Jesus se encontra nesse diálogo com o cego. Ou seja, na verdade, ele quer ser enviado como os apóstolos foram enviados, sem o impedimento da cegueira. Então Jesus, de fato, diz: vai, tua fé te salvou. É, assim por dizer, a missão principal do discípulo, o seguimento do Mestre a caminho de Jerusalém. O cego, portanto, é a imagem também perfeita do discípulo. Por isso também nós devemos se inspirar nesse segmento de Jesus. É interessante ainda sublinhar que a multidão que acompanhava Jesus repreendia esse cego para que se calasse. Podemos dizer um pouco o mundo dos prazeres egoístas, que não dá espaço nem clima para nós formularmos os nossos pedidos mais íntimos e mais pessoais a Deus. Esse é o sentido desse impedimento da multidão em relação ao grito do cego. O mundo nem dá muito espaço para nós rezarmos muitas vezes, ou temos esse encontro autêntico com Jesus, mas Bartimeu já estava tocado aí pela própria fé. E essa fé não lhe permitia calar. Pelo contrário, gritar ainda mais forte. O cego gritou mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim, como nós encontramos no versículo 48. O Divino Mestre não se fecha, mas recebe todos os que estão cansados sob o fardo da vida. Então, chamai-o, ordenou ele, no versículo 49. Então Jesus não se impressionou com a gritaria do cego, mas sim com a dor e a inabalável fé que se escondia sob os clamores do cego. Jesus acolhe com amor a sua súplica. Que queres que eu te faça? O cego, tocado no seu íntimo, não só pronuncia seu sofrimento, mas derrama também toda a sua alma, sua invencível confiança. Mestre, que eu veja, que possamos ter em mente no domingo de hoje esta frase deste cego: Mestre, que eu veja. Aprendamos também nós a pedir com insistência e com a mais pura confiança, sabendo que não podemos exigir, mas somente receber. Nada temos a exigir de Deus e de Jesus, mas somente receber. Mestre, que eu veja. Queira, portanto, o Divino Mestre, caros irmãos e irmãs, me dizer sempre isto, também a mim, não somente ao cego Bartimeu e a cada um de nós: vai, a tua fé te curou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Por intercessão da Virgem do Carmo, dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.